Imagina isto. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, todo o corpo blindado de Israel foi colocado em marcha rumo a Gaza. Cerca de 1.000 tanques Merkava, o orgulho da indústria militar israelense, foram mobilizados em uma única campanha. O que torna este veículo diferente não é apenas seu poder de fogo, nem seu tamanho imponente, mas algo muito mais inesperado. Ele foi projetado pensando, antes de tudo, em salvar sua tripulação. Mas o que realmente acontece dentro desse monstro de aço quando enfrenta as armas antitanque mais letais da atualidade? A resposta está em uma história turbulenta que começa com um dos tanques mais estranhos e revolucionários desde a Segunda Guerra Mundial. Para compreender, é preciso voltar ao ano de 1973. Durante a Guerra do Yom Kippur, Israel sofreu um verdadeiro desastre. Nos primeiros dias do conflito, as forças egípcias e sírias, equipadas com mísseis guiados soviéticos e grande quantidade de RPGs, conseguiram destruir cerca de 40% dos blindados israelenses. As perdas entre as tripulações foram terríveis, um golpe que abalou por completo a confiança nos tanques utilizados até então. Foi a confirmação de que os modelos herdados da Segunda Guerra Mundial haviam ficado totalmente obsoletos diante das novas armas. O arsenal israelense da época era uma mistura improvisada de veículos adquiridos no exterior, M48 e M60 norte-americanos, Centurions britânicos e até versões modificadas dos antigos Sherman da Segunda Guerra, rebatizados como M50 e M51. Esses chamados Super Sherman tinham canhões melhorados, sistemas de tiro mais modernos e comunicações avançadas, mas, em essência, continuavam sendo tanques pensados para outra época. Contra mísseis guiados e emboscadas com RPGs, estavam condenados. O problema se agravava ainda mais pela escassez de tripulações treinadas. Para tentar esticar seus recursos, Israel chegou a reduzir a dotação de alguns tanques de 5 para 4 homens, eliminando o operador de rádio. Assim, a cada 5 equipes de tanques, liberava-se um soldado para outra tripulação. Mas treinar um bom tanqueiro exigia tempo, dinheiro e experiência, e perdê-lo era muito mais caro do que perder um veículo. No pensamento dos comandantes israelenses, um tanque valia o que valia sua tripulação, e cada vida perdida era uma ferida estratégica. Essa amarga experiência deixou claro que Israel não podia continuar dependendo de carros de combate estrangeiros nem de doutrinas que não se ajustavam à sua realidade. As batalhas que viriam seriam duríssimas, e era preciso encontrar uma solução radical. Foi então que surgiu a ideia de projetar um tanque próprio, do zero, construído para as condições do Oriente Médio, sobretudo, para priorizar a sobrevivência de quem o operasse. A decisão tornou-se inevitável quando o Reino Unido se recusou a entregar os tanques Chieftain, que eram naquele momento o que havia de mais moderno em seu arsenal. Com as portas fechadas pelas potências, Israel optou por um caminho arriscado: fabricar seu próprio carro de combate, mesmo que isso significasse desafiar todos os conceitos tradicionais de design. O encarregado de liderar essa missão foi o general Israel Tal, conhecido como Mr. Armor, um veterano célebre da Guerra dos 6 Dias em 1967, praticamente o arquiteto da doutrina blindada israelense. Tal convenceu seus superiores de que a única saída era criar um tanque nacional, feito sob medida para o tipo de guerra que Israel enfrentava. Nada mais de depender do que outros países quisessem vender ou de modelos adaptados a terreno, se batalhas completamente diferentes. O resultado dessa visão seria o Merkava, cujo nome em hebraico significa carro de guerra ou carroça. Mas o que o distinguiu não foi apenas o nome, e sim o conceito revolucionário com o qual foi concebido. Em vez de seguir a fórmula clássica, Tal e sua equipe decidiram romper com tudo o que estava estabelecido. A mudança mais radical foi colocar o motor na parte dianteira. Durante décadas, os tanques haviam protegido seus motores colocando-os atrás, enquanto a blindagem mais espessa ficava reservada à frente. Mas Tal pensou de forma inversa. O motor poderia servir como um escudo adicional para a tripulação. Se o tanque fosse atingido de frente e ficasse imobilizado, o veículo se perderia. Sim, mas os soldados em seu interior teriam uma chance real de sair vivo e lutar em outro dia. O raciocínio era claro.
Um tanque pode ser reparado ou substituído, mas uma tripulação treinada e coesa não. E com esse princípio nasceu uma das características mais emblemáticas do Merkava. Outro detalhe revolucionário foi a incorporação de uma escotilha traseira, algo incomum nos carros de combate. Graças ao motor ocupar o espaço dianteiro, a parte traseira ficou livre para instalar uma grande porta que permitia evacuar rapidamente ou receber suprimentos sob fogo inimigo. Essa ideia não apenas oferecia uma saída mais segura aos tripulantes, evitando que tivessem de se expor pelas escotilhas superiores, mas também transformava o Merkava em um veículo multifuncional. Ele podia transportar de forma limitada soldados de infantaria, resgatar pilotos abatidos ou até realizar evacuações médicas. Nenhum tanque contemporâneo oferecia algo assim. A possibilidade de reabastecer munição pela parte traseira, sem ter de se expor totalmente, também foi vista como uma mudança tática enorme. O design modular de sua blindagem foi outra das inovações centrais. Em vez de depender de uma estrutura soldada e rígida, o Merkava utilizava placas removíveis que podiam ser substituídas no próprio campo de batalha. Assim, um tanque danificado podia voltar à ação em poucas horas, sem necessidade de longos processos de reparo em fábrica. Chegaram até a experimentar métodos pouco convencionais para resistir às cargas ocas dos RPGs e mísseis antitanque. Uma das ideias foi armazenar combustível ou água em compartimentos especiais ao redor do veículo, de modo que, em caso de impacto, o líquido absorvesse parte da energia da explosão. Embora o conceito tivesse suas limitações, ele mostra até que ponto os engenheiros estavam dispostos a inovar. Mas talvez a característica mais decisiva tenha sido a localização da munição. Diferente de outros tanques como o T-72 soviético, em que um impacto podia detonar as munições e explodir a torre junto com toda a tripulação, no Merkava os projéteis eram guardados em compartimentos protegidos, capazes de redirecionar a explosão para fora e longe dos soldados. Nesse sentido, o tanque foi projetado como um verdadeiro salva-vidas de aço. Já nos protótipos de meados dos anos 70, o Merkava parecia diferente de tudo o que se conhecia. Com sua torre achatada e recuada, placas anguladas e a enorme porta traseira, lembrava quase um veículo de ficção científica. Quando entrou oficialmente em serviço, em 1979, muitos duvidavam de sua eficácia. Mas muito em breve teria a oportunidade de mostrar se realmente estava à altura das expectativas. O batismo de fogo do Merkava chegou em 1982, durante a invasão israelense ao Líbano. Naquele conflito, as forças de Israel enfrentaram uma combinação de guerrilhas fortemente armadas e, sobretudo, a ameaça do exército sírio, que dispunha de centenas de tanques T-62 de fabricação soviética. Era a prova definitiva. O novo projeto israelense poderia enfrentar de igual para igual os blindados que dominavam o Oriente Médio. A resposta surpreendeu até seus próprios criadores. O Merkava não apenas se mostrou resistente, mas também letal. Seu canhão de 105 mm, herdado do Centurion mas aperfeiçoado com sistemas de controle de tiro de última geração, revelou-se extremamente preciso. Nos combates no Vale do Becaia, os Merkava conseguiram destruir os T-62 à distância em que os soviéticos mal podiam responder. Mais ainda, a combinação com a superioridade aérea israelense e uma doutrina tática flexível transformou a força blindada em um martelo implacável. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a redução significativa nas baixas entre as tripulações. Os tanques danificados ou até destruídos continuavam permitindo que seus homens escapassem com vida. Em comparação com conflitos anteriores, a diferença era abissal. A mensagem estava clara. A filosofia de Tal havia funcionado. Com o tempo, o Merkava evoluiu em várias gerações. O Merkava II, introduzido nos anos 80, reforçou ainda mais a blindagem e melhorou os sistemas de comunicação. O Merkava III, nos anos 90, foi equipado com um novo canhão de 120 mm de alma lisa, capaz de enfrentar os carros mais avançados do mundo, além de um motor muito mais potente que aumentava sua mobilidade. Mas seria o Merkava IV, apresentado no início dos anos 2000,
que consolidaria a reputação do tanque como um dos mais avançados e temidos do planeta. O Merkava IV introduziu uma blindagem composta de última geração, totalmente modular, projetada para se adaptar rapidamente a novas ameaças. Seu sistema de controle de tiro permitia atacar alvos em movimento, até mesmo helicópteros em baixa altitude, com uma precisão impressionante. E o mais revolucionário, tornou-se o primeiro tanque operacional do mundo a incorporar um sistema de proteção ativa, o famoso Trophy. O Trophy detecta mísseis e projéteis antitanque em pleno voo e os neutraliza antes que atinjam a blindagem. Na prática, isso significa que um Merkava pode resistir a ataques que teriam sido fatais para qualquer outro blindado. Em cenários como a faixa de Gaza, onde grupos armados utilizam constantemente RPGs e mísseis portáteis, esse sistema salvou incontáveis vidas. Mas nem tudo foram vitórias. Durante a Guerra do Líbano em 2006, o Merkava enfrentou uma dura realidade. As guerrilhas do Hezbollah, armadas com mísseis antitanque Kornet de fabricação russa, conseguiram penetrar em várias ocasiões até mesmo a avançada blindagem dos Merkava IV. Mais de 50 tanques foram atingidos, e embora a maioria das tripulações tenha sobrevivido, o golpe à reputação do Invencível foi sério. Israel aprendeu então que não existia blindagem perfeita e que a guerra assimétrica apresentava um desafio diferente. Emboscadas vindas de túneis, ataque surpresa e a proliferação de armas modernas nas mãos de forças irregulares. Essa lição impulsionou ainda mais melhorias. O Trophy passou a ser padrão em todas as unidades de primeira linha, e novos sistemas eletrônicos foram integrados para detectar franco-atiradores, drones hostis e ameaças vindas do ar. O Merkava, mais do que um simples tanque, começou a se tornar uma verdadeira plataforma de combate multifuncional, capaz de se coordenar com infantaria, artilharia e aviação em tempo real. O design interno também reflete essa filosofia. Enquanto na maioria dos tanques modernos o conforto da tripulação costuma ser secundário, no Merkava pensou-se desde o início em seu bem-estar e segurança. O espaço interno é mais amplo, o que reduz a fadiga em operações prolongadas. A porta traseira permite transportar até 8 soldados adicionais, algo impensável em um tanque ocidental clássico. Em casos de emergência, pode evacuar feridos sob fogo, atuando como uma ambulância blindada improvisada. Tudo isso fez com que o Merkava fosse considerado um tanque único no mundo. Enquanto modelos norte-americanos, como o Abrams, ou alemães, como o Leopard 2, priorizam o poder de fogo e a mobilidade estratégica, o Merkava prioriza a tripulação e a sobrevivência. É um projeto profundamente marcado pela geografia e pela história de Israel, um país pequeno, rodeado de inimigos e com recursos humanos limitados. Hoje, em pleno século XXI, o Merkava continua evoluindo. O projeto Barak, uma nova versão baseada no Merkava IV, promete integrar inteligência artificial, visores 360 graus e um sistema de realidade aumentada para os tripulantes. A ideia é que o tanque funcione como se estivesse em um videogame, com informações em tempo real projetadas nos capacetes dos soldados, melhorando a consciência situacional e a velocidade de reação. Atualmente, com milhares de tanques mobilizados nas fronteiras em operações militares, o Merkava continua sendo tanto um símbolo quanto uma arma. Para os israelenses, representa a lição aprendida em 1973, que a vida de um soldado vale mais do que um veículo e que cada decisão de design deve partir dessa premissa. Paradoxalmente, essa obsessão pela sobrevivência transformou o Merkava em um dos tanques mais formidáveis do mundo. Seu perfil baixo, sua torre achatada, a porta traseira, o motor dianteiro, a blindagem modular e o Trophy fazem com que pareça quase um híbrido entre tanque, transporte blindado e fortaleza móvel. Um carro de guerra que não se parece com nenhum outro e que redefine o que significa entrar em combate dentro de uma máquina de aço. Em cada batalha, o Merkava recorda a lição escrita com sangue na Guerra do Yom Kippur. Os tanques podem ser perdidos, mas as vidas de quem os tripula são insubstituíveis. Essa filosofia o mantém vigente, mais de 4 décadas depois de seu nascimento, como o guardião blindado de um país que não pode se dar ao luxo de esquecer.